paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus é fiel conosco e sempre tem direção para a nossa vida, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, mais um dia que Deus fez, vamos glorificar esse dia. Salmo 118, versículo 24, vamos regozijar e se alegrar porque esse é um dia que o Senhor fez. Então, Deus está no controle de tudo em todo o tempo. Irmãos, vamos ler hoje aqui, em nome de Jesus, em Efésios capítulo 2, versículo 4, Gálatas 5:13 em diante, né? E Hebreus 12:14. Eu pulo alguns versículos, tá bom? E aí, caso você queira ler tudo completo, você lê, tá bom? Mas vamos ler aqui hoje e viver a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Vamos lá? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, rico em misericórdia com o seu muito amor que nos amou. Já começa falando de amor, do amor de Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, porque para que ninguém se glorie. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Olha só. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, olha só, nós precisamos entender que Deus deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E através do sangue de Jesus, nós somos salvos pela graça de Deus, né? Em João 3,16, ele fala lá, né? Quando ele está conversando com Nicodemos, Jesus está falando com ele, fala assim, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Meu irmão, Deus deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Mas o que eu devia? O meu pecado, o nosso pecado. E isso é o que essas atitudes de pecado é o que pode nos levar para o inferno. Pode nos levar, porque nós temos que lutar todo dia. Então, nós recebemos o sangue de Jesus, a graça de Jesus, e assim nós somos salvos. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que Deus tem para a nossa vida. Olha só, o que ele está falando aqui? Que eu sou salvo pela graça. Mas porque eu sou salvo pela graça, eu vou agir de qualquer maneira? Não. Não vou agir de qualquer maneira. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira da presença de Deus. Então nós precisamos. E por onde que vem o pecado? Pela nossa carne, pelas nossas atitudes, o que falamos, o que pensamos, o que vemos. Meu irmão, entenda o seguinte: nós precisamos lutar todo dia para viver na santidade, naquilo que Deus tem. Por quê? Porque nós sabemos que Deus tem o melhor. Olha só, vamos aqui falar aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu irmão, eu estava morto no meu pecado, você estava morto no seu pecado, mas Deus veio com a graça dele. O que é graça?
Graça é um favor, um presente, o dom de Deus na nossa vida. É um favor não merecido que ele colocou na nossa vida. Então, eu sou salvo pela graça. Mas isso, porque eu sou salvo pela graça, eu vou viver de qualquer jeito? Eu vou agir de qualquer jeito? Não, porque isso nos afasta da presença de Deus. Não é que é o pecado que nos afasta. Então, meu irmão, lute todo dia. Deus tem graça e misericórdia para a nossa vida. Vamos lá. Aí ele fala assim, ó, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que eu preciso entender? Que não vem de obras, não vem pelo que eu faço, é o dom de Deus, isso é pela fé. Então, recebe a graça de Deus, meu irmão. Muitas vezes nós entramos em situações que o diabo tenta nos acusar, que situações da carne tentam nos tirar da presença de Deus. O que eu vou fazer com isso? Eu vou falar com meu Deus, pedir perdão para Ele e fugir da aparência do mal, das atitudes de pecado, das atitudes que nos afastam de Deus. Eu preciso entender qual que é o alvo do diabo. O alvo do diabo é me tirar e te tirar da presença de Deus, porque assim nós vamos ficando mais longe. E por onde que entra essas situações? Por ocasiões de pecado. E muitas vezes vamos abrir a nossa mente. Muitas vezes nós relacionamos pecado sempre à ordem sexual. Nós relacionamos pecado nesse sentido. Meu irmão, muitas vezes nós falarmos algo vai gerar pecado. Muitas vezes nós pensarmos algo de alguém, julgar por algum qualquer, vai gerar situação de pecado. Então entenda o seguinte, abra a mente para viver na graça de Deus, no amor de Deus. Alguém que deu a vida por você e por mim não vai nos abandonar. Mas o que eu preciso fazer? Ah, mas eu sou salvo pela graça de Deus. Não é porque eu faço alguma coisa, mas o que nós fazemos gera consequência e aquilo tenta nos afastar de Deus. Olha só, o ladrão não estava lá do lado de Jesus? Tinha dois, não tinha? Um falou assim, Senhor, um ficou lá zombando. Falou, não, tira, desce daqui e salva nós. O outro falou assim, não, nós estamos aqui pelos nossos erros, os nossos pecados. Então, o que acontece? O pecado gera consequência. E a consequência nos afasta de Deus. O que eu preciso fazer? Lutar contra isso todo dia. Olha só, por quê? A salvação vem pela graça, não é por aquilo. Eu estou trabalhando muito, estou trabalhando pouco, não é pela graça, pela fé. Mas eu preciso fugir do pecado que nos afasta de Deus e tenta nos levar para longe de Deus, entendeu? Então, quanto mais perto de Deus, mais força eu fico. Por quê? Ele fala assim, ó. Olha só, não vem das obras para que ninguém escure. Porque vós, irmãos, foste chamados, o Gálatas, né? Chamados para a liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Aí no versículo 16 de Gálatas, no mesmo contexto, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É desejo desordenado, coisa maluca que a carne nos sugestiona, coisa maluca de todos os sentidos, em nome de Jesus. Então, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Aí tem um outro versículo que eu não coloquei, que ele fala assim: andai no espírito e não cumprirei as obras da carne. Aí ele fala, agora lendo aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Irmão, eu sou salvo pela graça, você é salvo pela graça. Toma posse desse amor, dessa graça que é na nossa vida. Mas eu preciso entender que eu recebi primeiro a misericórdia de Deus e hoje nós vivemos na graça de Deus.
que é misericórdia? É compaixão. O que vai mais além na misericórdia? Tinha algo que era a consequência, o resultado daquilo que nós fizemos. Aí Deus entrou com a riquíssima misericórdia dele e nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Então, viva a misericórdia e a graça de Deus, mas não dê ocasião à carne. Anda no espírito, porque andai em espírito, aqui o versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as obras, a concupiscência da carne. Meu irmão, eu preciso buscar e andar no espírito. Aí ele fecha aqui com Hebreus, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu preciso ver Deus na minha vida. Você precisa ver Deus na minha vida, mas nós vamos fazer o quê? Buscar a santificação. Josué falou assim, ó, santificai hoje, que amanhã nós veremos a Deus. Santificai hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Irmãos, nós santificamos hoje e vivemos as maravilhas de Deus amanhã. Nós santificamos amanhã e vivemos as maravilhas de Deus depois da manhã. Então, o que eu preciso entender? A carne e o espírito vão sempre lutar. Eu sou salvo pela graça, mas eu não vou dar ocasião para a minha carne, para as minhas atitudes, para o meu eu, mas eu vou viver a misericórdia de Deus, que eu estava morto. Você estava morto no pecado, mas ele nos salvou. Então, viva o amor de Deus, viva a graça de Deus e entenda que todo dia eu e você precisamos lutar contra a nossa carne e andar no espírito. Por quê? Porque tem a carne e tem o espírito, fica os dois lá. Aí quem você alimenta mais, vai ter mais força. Se eu alimentar mais o meu espírito, ele vai ser mais forte. Vai chegar a oferta do diabo, a oferta da carne, a situação contrária, de todos os sentidos, de todos os níveis, e nós vamos estar fortalecidos em Deus e viver na graça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, papai, nós queremos te louvar pelo teu amor e pela tua graça. Senhor, nós queremos te louvar porque o Senhor tem nos salvado pela tua graça, Pai. Oh Deus, não é pelo que eu faço, não é pela minha boa obra ou a atitude boa que eu tenho, mas é pela fé. E eu te louvo por isso, Senhor, em nome de Jesus. Papai, abre os nossos olhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra que tem nos dado direção. Muitas vezes nós estamos em situações próximos da carne, nós estamos em situações correndo risco ali de viver uma situação do diabo, de viver uma situação que o diabo, uma oferta do diabo. Nos guarda disso, papai. Não nos deixa, Senhor, ser enganado pela nossa carne, mas fortalece o nosso espírito. E eu quero te louvar, meu Deus, pela misericórdia, porque um dia o Senhor nos resgatou do pecado, da obra contrária. Senhor, em nome de Jesus, gera em nós entendimento cada dia mais para vivermos na sua santificação, porque quando nós estamos santificados, nós vemos a tua presença, nós vemos a tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Oh Pai Santo, a tua palavra está dizendo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Muitas vezes, meu Deus, nós somos abençoados, nós vivemos milagres, vivemos coisas extraordinárias, mas nós precisamos da tua presença e através da santificação nós vamos viver isso. Papai, gera em nós temor, gera em nós, Deus, cada vez mais sabedoria, Pai, diante das situações, sugestões e ocasiões da carne e do diabo, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua salvação na nossa vida, obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus.